Olá, tudo bem? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito dos minerais. E essa aula a gente vai falar mais especificamente do sódio, do potássio e do cloro. São caras que acabam andando um pouquinho juntos aí e por isso a gente discute eles em uma mesma aula. Quando falamos desses caras, eles podem se apresentar numa forma iônica e se apresentando na sua forma iônica, um fator importante é que eles se tornam solúveis em água aí. E aí quando nós pensamos neles, o sódio, ele acaba sendo o íon positivo mais abundante nas células de um animal. Já o potássio, ele acaba sendo o íon positivo mais abundante em uma célula vegetal. Lembra, para te não esquecer disso, aquela relação, come banana porque é rica em potássio. Lembra disso? Questão de cãibra, fadiga muscular, que é uma questão lá para histologia depois, mas, para te não esquecer, banana, vegetal, rico em potássio. Já o cloro, ele acaba sendo o íon negativo mais abundante nas células de um ser vivo qualquer. E por que esses caras será que são tão importantes aí? A justificativa é porque eles são os principais íons que acabam atuando no equilíbrio hídrico, no equilíbrio osmótico dos seres vivos. Seja de uma bactéria, de um protozoário, de uma alga, uma planta, um fungo, um animal, não importa. São caras fundamentais para isso. Tu alterando a concentração de sódio, de potássio ou de cloro em uma célula, naturalmente tu vai provocar um desequilíbrio nestes caras. Quando a gente pega o sódio e o potássio, a gente tradicionalmente trabalha lá nas aulas de citologia, né? A famosa bomba de sódio e potássio. Então uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui. Imagina que esse retângulo em vermelho represente uma célula. Então a linha vermelha representa a membrana plasmática. Existe uma grande diferença na concentração de sódio e de potássio no meio intracelular e no meio extracelular. No meio intracelular, né, dentro da célula, nós temos uma grande quantidade de potássio. Fora da célula, no meio extracelular, a gente tem uma pequena quantidade de potássio. O sódio inverte. O sódio, no meio intracelular, é encontrado em pequena quantidade e no meio extracelular, ele é encontrado em grande quantidade. E aí a famosa bomba de sódio e potássio lá é para manter isso. Por quê? O sódio e o potássio, eles conseguem atravessar a membrana plasmática por um transporte passivo. Então a tendência natural de uma célula é ficar lá ganhando sódio e perdendo o potássio. E aí entra uma difusão aqui simplesmente. Só que isso não vai ser legal para a célula e tu já vai entender o porquê. E aí que entra a famosa bomba de sódio e potássio, aonde pega o sódio de dentro da célula e joga para fora, de onde tem menos para onde tem mais, e pega o potássio de fora da célula e joga para dentro. Também, de onde tem menos para onde tem mais. Então a gente consegue manter essa diferença. Isso fica o alerta já para uma questão de citologia, que depois no curso a gente trabalha com mais propriedade, de que não é porque é sódio e potássio que tem que ser transporte ativo, tem que ser bomba de sódio e potássio. Depende para onde está se transportando esses caras. Mas por que será que é tão importante? É isso que eu quero que tu enxergue neste momento aqui na bioquímica. Por que será que é tão importante essa diferença de concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula? É justamente essa diferença que mantém a membrana plasmática polarizada. E mantendo a membrana plasmática polarizada,
A célula consegue transmitir um impulso nervoso. Por isso tu vai ver aí nas questões de bioquímica que o sódio e o potássio estão associados diretamente à transmissão do impulso nervoso. O que mantém a membrana polarizada é esse fluxo dos íons através da membrana. Tudo bem? Claro que isso se trabalha com mais aprofundamento na parte da histologia. Mas falou em sódio, falou em potássio, lembra que atuam na transmissão de um impulso nervoso. Já o excesso daí de sódio, ele normalmente não vai alterar a transmissão do impulso. Por que eu estou te dizendo isso? O excesso de sódio não influencia tanto no impulso nervoso, mas o excesso de potássio sim. O excesso de potássio acaba dificultando a polarização da membrana. Por que isso é interessante? A gente poderia trazer para uma prática, né, a questão da pena de morte, onde os caras dão uma injeção com cloreto de potássio. E qual é o prejuízo? Pelo excesso de potássio no organismo do indivíduo, a gente tem um prejuízo na transmissão do impulso. E aí o organismo começa a entrar em colapso. Então, olha só, o excesso dificulta, a deficiência facilita. E essa deficiência de potássio facilitando um impulso nervoso, isso acaba acelerando o teu metabolismo, de certa forma, e acaba aumentando o teu tônus muscular, desencadeando as câimbras. Então, por isso, lembra da história da banana lá, né? O cara comeu uma bananinha para não ter cãibra. Por quê? Para não entrar em deficiência de potássio. Por quê? A deficiência de potássio aumenta o tônus muscular e, naturalmente, desencadeia uma cãibra. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, podemos pensar ainda na relação do sódio e do cloro no sal que nós consumimos, né, diariamente, a partir da nossa alimentação. Todo mundo já ouviu falar que o excesso de sal pode trazer prejuízos. E por quê? Quando a gente ingere muito sal, esse sal entra na nossa corrente sanguínea e acaba se dissociando. Nós temos formação de íons de sódio, nós temos a formação de íons de cloro. E isso causa um baita desequilíbrio osmótico. Tu acaba tornando a tua corrente sanguínea muito mais concentrada que o restante dos tecidos. Por isso eu coloco aqui, ó, a tua corrente sanguínea fica um meio hipertônico, fica um meio muito concentrado, pela grande quantidade de íons de sódio e de cloro. E aí isso causa um desequilíbrio osmótico, um desequilíbrio hídrico nos teus tecidos. As tuas células têm a tendência a perderem água para a corrente sanguínea. Ou seja, a corrente sanguínea ganha água por osmose. E aí tu tem um aumento de volemia. O que é este aumento de volemia? O aumento do volume sanguíneo. E aí o aumento de volume sanguíneo leva ao aumento de pressão arterial. Tudo bem? Então aqui está um dos grandes prejuízos associados ao excesso no consumo do sal. Então nessa aula a gente falou um pouquinho do sódio, do cloro e do potássio. Trabalham de forma conjunta nesse equilíbrio osmótico, nesse equilíbrio hídrico de uma célula. Claro que a gente vai trabalhar muito esses caras ao longo do curso. Quando se trabalha, por exemplo, uma citologia, uma histologia e uma fisiologia. Mas já é importante tu começar a assimilar aqui. Tu vai perceber que nas questões de bioquímica, a parte de minerais, ela é muito direta. Ela é muito simples. Tá bem? Então, um bom estudo para ti e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!